amores, boa tarde! Olha a tia Sam aqui em mais uma semana de aula, não é isso? E como toda semana agora de aula, a tia Sam começa com um desafio todo especial para vocês, hoje não seria diferente, não é mesmo? Nas aulas anteriores, nas semanas anteriores, aliás, tia Sam trouxe dois desafios para vocês. O primeiro foi o desafio do copo. O segundo foi o desafio do dragão e hoje é um desafio que eu tenho certeza que vocês vão amar demais fazer, porque é de colorir. Pois é, eu vou mostrar para vocês como é esse desafio e depois duas filhinhas de tia Sam e de Sara Eva. Sara Eva é minha filha, tá? Meu bebezinho que vocês já viram por aí em alguns vídeos. As filhotas de tia Sam e de Sara Eva vão fazer esse desafio como exemplo para vocês, tá bom? Então presta atenção, é o desafio de colorir. Como é que é esse desafio? Tia Sam vai colocar para vocês um desenho, tá? Vocês vão estar ou copiando esse desenho, você bota a folhazinha de ofício na tela do computador ou do tablet que você está assistindo a aula e faz a cópia do desenho, tá? Risca o desenho ou você imprime e faz se você tiver como fazer, tá? Se você não tiver como fazer nenhuma dessas duas opções, você escolhe um desenho, faz ele numa folhinha ou no seu caderno e não pinta, tá? Faz só o desenho e não pinta. A pintura que você vai fazer tem que ser de acordo com as regras que eu vou dizer agora. Presta atenção. Você vai chamar um adulto, tá? E esse adulto vai colocar nos bolsos, olha, a tia Sam tá com o avental todo lindo aqui, ó. Olha só, pois é. Meu avental tem bolsos, tá? Você vai pedir para um adulto colocar todas as suas canetinhas, olha, no bolso, certo? Colocando as canetinhas no bolso, ó, vou colocar no bolso do meu avental as canetinhas, tá bom? O adulto com os olhos vendados, tá? Vai escolher para você as cores das canetinhas. Ele tem que escolher 3 cores para você, tá certo? Por que tem que ser um adulto? Porque é a forma que a gente tem de garantir que você não vai escolher suas cores, hein? Que você não vai se favorecer com as cores que você quer. Então, tem que ser uma outra pessoa para escolher para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ou então, vocês vendam os olhinhos, igual as filhas de tia Sam e Sara Eva fizeram. Vocês vendam os olhinhos e escolhem 3 cores para vocês, tá? Então, o adulto vai lá, ele não tá vendo as cores, porque as canetinhas estão dentro do bolso e ele vai retirar as 3 cores que você vai usar. Se fosse no meu caso aqui, a primeira cor seria o verde, a segunda cor seria o rosa e a terceira cor, o lilás. Então, com essas 3 cores, eu teria que cumprir o desafio de pintar a imagem que tia Sam vai colocar lá para vocês de forma que fique o mais parecido possível com a imagem original, tá certo? Mas só usando essas 3 cores, tá bom, amores? Vamos embora? Vamos ver se vocês conseguem? Vocês vão fazer o desafio, vão filmar o desafio e vão mandar lá pro e-mail de tia Sam o resultado, se vocês conseguiram ou não. E convido a mamãe e o papai para fazer parte dessa brincadeira também. Vocês podem brincar, fazer esse desafio juntos. Quem será de vocês que vai conseguir chegar mais perto da imagem original, hein? Vamos embora? Vamos se divertir? Preste atenção aí nas minhas filhotas, fazendo esse desafio para vocês. Simbora! Oi, galera! Oi, gente! Eu sou a Meg e eu sou a Mia. No vídeo de hoje, nós vamos atender a um pedido de vocês. Que eu não sei qual é. É isso aí. Então, hoje, a gente veio pintar, na verdade, porque... será que a gente consegue? Não sei, as canetinhas são maiores que a gente. A mamãe vai dar uma ajudinha. Bom, pessoal, eu hoje vou ajudar a Meg e a Mia com esse desafio. E com elas a forma vai ser diferente. Da última vez, a gente colocou todas as canetinhas numa caixinha e as meninas foram espalhando de olhos vendados. Hoje eu deixei todas as canetinhas aqui na mesa, tem várias cores. E a Mia vai começar, ela tá ali vendada e ela vai só colocar a mãozinha na canetinha pra escolher qual cor ela vai querer. Lembrando que ela não tá vendo nada, né? É, Mia? Eu não tô vendo nadinha. Não tá vendo? Checar.
Então pode começar. É só colocar a mãozinha em cima da canetinha que você quer escolher. São 3. Tá bom. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. E aí, dei sorte? Essas foram as 3 cores. Eu acho que dei sorte sim. Verde, azul e amarelo. Dá pra fazer alguma coisa. Vem, Maggie. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Eu também. Vamos lá, escolher 3 cores. Eu quero essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Aqui, preto, azul e vermelho. São cores que eu gosto. Vamos ver se combina com o desenho. Esse aqui é o primeiro desenho de vocês. É do Bob Esponja. E boa sorte, meninas. Oh, well, well. Uh-huh. Oh, well, well. Take it. Well, well. Uh-huh. Well, well. All right. E tcharam! Os desenhos da primeira rodada já ficaram prontos, gente. Olha só, Meg, mostra o seu. Esse é o meu. E por que seu Bob Esponja tá com catapora? Isso não é catapora, é estilo. O que vocês acharam? Fica bonitão. Esse aqui é o meu. Ficou muito fofo, né? Depois fala de mim. O Patrick nem usa sapato. Não tem problema. Ficou legal, né, gente? Oi, amores! E agora? Vamos para o nosso conteúdo de verdade agora da plataforma? Simbora! Vocês vão estar acompanhando Tia Sam, abrindo a plataforma lá na sequência didática 4, uso da água no campo, que está lá na página 317 do módulo de Geografia, tá bom, amores? Então, rota 10, sequência didática 4, página 317, tá? Que é onde está o nome do capítulo, né? O conteúdo mesmo está aí na página 318, tá certo? E nós temos essa imagem aí, olha só que linda, pessoal. De um brotinho, não é? Sendo regado pela mão do homem. Um brotinho sendo regado pela mão do homem. Essa imagem fala muito, né, gente, desse brotinho aí, né, sendo molhadinho pelo homem, né? Por quê? Porque a água, gente, além de ser um recurso essencial para a nossa existência, também é um recurso essencial para a existência das plantas, para a sobrevivência dos animais, tá? Para que o nosso planeta consiga se sustentar. A água é fundamental para a sobrevivência do planeta Terra, tá certo? E ele diz aí, ó, a água, além de ser um recurso essencial, é de grande importância para as atividades na vida do campo. A seguir, vamos entender o porquê. Então, vamos ver. A gente tem essa imagenzinha aí que eu achei muito linda desse brotinho, tá? E na página seguinte, na página 319, diz assim, ó. É com o uso da água que os habitantes das pequenas propriedades conseguem lavar as suas roupas, tomar banho, cozinhar e saciar a sede. Observe. Então, vocês têm duas imagens aí. A primeira é um poço artesiano, né? Em propriedade familiar no município de
Oeiras, deve ser assim, Oeiras, no estado do Piauí. Um poço artesiano, pessoal, é feito em um determinado local onde a pessoa saiba que ali embaixo, tá, tem uma parte que flui muita água. Embaixo daquela terra ali tem uma parte que tenha muita água. Então, eles cavam um buraquinho, tá? Bem aqui, ó. Eles cavam um buraquinho, tá? E isolam aquele buraquinho de uma forma que ele fique brotando a água ali e eles consigam estar retirando aquela água, né, daquele lugar ali. Deixa eu abrir essa imagem para ver se vocês conseguem perceber melhor como é esse poço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar organizar essa imagem para vocês verem. Pronto, olha aí, organizei, tá vendo? O proprietário dessa terra sabe que aqui embaixo desse solo tem um pedacinho que brota água. Lá embaixo tem um lugarzinho que tem água, tá? Então, o que é que ele faz? Ele cava esse buraquinho todinho aqui, tá vendo? Até chegar no ponto onde a água brote, tá? E ele coloca tipo como se fosse uma abertura, tá vendo? Ele isolou para que não caia nenhum animal, para que não caia nada que possa vir, vamos dizer assim, poluir a água, né? Coloca como se fosse um caninho que dê para passar um baldinho ou qualquer coisa que consiga trazer a água. E prende uma cordinha nesse material que está lá dentro. Então, vamos dizer que seja um baldinho. Manuseia a cordinha, né, para que o baldinho chegue lá onde está a água. O baldinho enche de água e ele puxa a cordinha de volta com esse baldinho cheio de água, certo? Isso chama-se um poço artesiano. Por quê? Porque é feito artesanalmente, pela própria mão do homem. Voltando para a imagem, né, que nós estávamos, nós temos aqui uma outra forma, né, de utilizar a água, né, que é um sistema de irrigação, só que aqui é usado a tecnologia, né, o avanço tecnológico, né, e aqui está sendo irrigada uma plantação de milho no município de Muugê, no estado da Bahia, tá? Por ser tão importante para a vida, é importante que esses habitantes tenham acesso fácil a esse recurso, tá? É um direito ter acesso à água. Em geral, a água é retirada de lagos e rios próximos de suas casas. Quando isso não é possível, eles fazem uso dos poços artesianos para retirar a água que se encontra no subsolo, tá, amores? Na próxima página, tem assim, ó, na página 320, tem assim. Veja a seguir um dos principais perigos para a qualidade da água. Muitas vezes nas plantações utiliza-se veneno, que é o que eles chamam de agrotóxicos, certo? Em excesso para controlar pragas, como fungos, gafanhotos e outros insetos, contaminando a água dos rios e do subsolo. Esse aviãozinho aqui, ele está fazendo exatamente isso, ó. Ele está pulverizando inseticida na plantação. Porque o que tiver aqui de praga que venha a prejudicar essa plantação aqui de milho, morre com esse veneno, certo? Porém, esse veneno não cai só na plantinha, ele cai no solo também. E aí o solo absorve esse veneno, tá? E o que é que acontece? As mantas de água que tem embaixo do solo também recebem esse veneno e, infelizmente, né, a absorção pela água e aí o perigo de termos uma água contaminada pelos agrotóxicos, certo? Na próxima página, 221, nós temos ali, ó, imagens, como sempre. Essa plataforma é riquíssima de imagens, gosto demais disso, né? E essa imagem aí fala de quê? Que além da modernização das ferramentas de trabalho, as indústrias fazem a presença da tecnologia no campo ser mais frequente. Leia a seguir. Então, aqui nós temos o rio, tá? A imagem de um rio, visto de cima, é o rio Xingu, tá? Lá no Pará. E aqui nós temos uma imagem totalmente tecnológica, né, de um centro de análise, né, de uma sala de comando de uma usina hidroelétrica, né, de uma usina que manuseia, né, a água retirada de algum rio, certo? É bem aqui que é tudo manuseado, só que de forma totalmente tecnológica, tá certo? Nas áreas rurais, também encontramos usinas responsáveis por gerar energia elétrica, como as hidrelétricas, que funcionam com base na força da água dos rios. Então, essa parte aqui é a parte da sala de comando de uma usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no estado do Pará, certo? Então, gente, tudo
o que requer o uso da água, né, como vocês estão vendo aí, tem que ser feita de forma responsável, tem que ser feito de acordo com as normas determinadas pela lei. Por quê? Porque, gente, a água é um recurso finito e não infinito. Quando eu digo que a água é um recurso finito, é porque sim, ela pode vir a acabar, se as pessoas não passarem a utilizá-las de forma correta. Então, a usina hidrelétrica que serve para produzir energia a partir da água, aquela parte tecnológica toda, ela vem para ajudar a usina a usar aquela água com responsabilidade, sem que haja desperdício, sem que tire da população, né, a água que ela pode estar usando de forma saudável, sem contaminação, certo? E também vocês viram ali o uso dos poços artesianos, né, que é outra forma de utilização da água pelo humano, tá? Mas que existe a tecnologia também, certo, de usar a água que vem do subsolo, só que de uma quantidade, né, de uma forma maior, tá? Nos dois casos, há a preocupação de fazer isso respeitando sempre o meio ambiente, tá certo? O que se precisa ter cuidado a respeito do meio ambiente é quando se usa os agrotóxicos nas plantações, né? Para que aquela quantidade de veneno, para aquela quantidade vamos dizer assim, de elementos para tentar diminuir as pragas de uma plantação não venha a prejudicar o solo e a água que vai ser usada depois, até mesmo por aquelas próprias plantas, né? Então, isso aí tem que ser observado, tem que ser dada muita atenção, tá certo? Porque a água é um bem finito e precisa ser cuidada. Então, quando a gente toma banho, não pode deixar o banheiro, não pode deixar o chuveiro aberto muito tempo estragando água, nem quando vai escovar os dentes. Quando vai lavar a louça também tem que economizar. E tudo que a gente puder economizar para que não haja o desperdício da água, o planeta irá agradecer, tá certo? Então, leia as informações a seguir, depois responda a questão. Primeiro, as usinas fornecem energia elétrica para vários municípios do Brasil, abastecendo tanto as áreas urbanas como as rurais. No entanto, para construir suas barragens, é necessário desmatar boa parte da vegetação que fica às margens do rio que represam. Então, nós temos uma imagem aí dessa mesma usina, né, a usina de Itaipu. Nós vimos a sala de controle da usina de Itaipu. Agora, nós estamos vendo a usina por fora. O que é que vocês têm que observar? Que a gente tem aqui um rio, né? E essa água aqui, ao redor dela, antes da usina ser construída, havia toda uma vegetação, toda uma plantação. Quando a usina foi construída, tudo foi derrubado para dar lugar a essa construção aí, né? E, no caso, houve o prejuízo, houve a perda dessa vegetação, né? Que provavelmente era muito importante para o lugar. Quando isso é feito de forma ordenada, seguindo as leis, né? As leis, como eu posso dizer assim, as leis que determinam a preservação, sem que haja muito, vamos dizer assim, sem que haja muito prejuízo para a natureza, bem. Mas, infelizmente, existem indústrias que constroem essas hidroelétricas, constroem essas barragens de uma forma desestruturada e trazem grandes prejuízos para a natureza, tá certo? E às vezes até grandes prejuízos para o homem também, ok? Quando uma hidrelétrica é construída, o desmatamento força as pessoas que viviam próximas ao rio a se mudarem para outros locais, dificultando seu acesso à água e a recursos extraídos da própria floresta, né? E aí, deixa eu subir Tia-san aqui para sair da frente do texto. Sobe Tia-san. E aí, o uso excessivo de ferramentas pesadas, como tratores e colheitadeiras, também pode ser prejudicial. O peso das máquinas faz o solo ficar mais compacto, impedindo a infiltração da água da chuva, que recarrega as fontes do subsolo. A compactação do solo numa área afeta o acesso à água em outras. E o último olhinho diz o seguinte: como a atividade em grandes propriedades pode prejudicar o uso da água em propriedades pequenas. Então, depois que a gente leu e analisou toda essa funcionalidade de uma hidroelétrica, todos os prejuízos que a construção de uma hidroelétrica pode trazer
né, para uma determinada região, para uma determinada vegetação, e como eu disse a vocês, até para o próprio homem, como é que a gente poderia responder a essa pergunta? Como uma atividade de uma propriedade grande pode prejudicar o uso da água de propriedades menores, de propriedades pequenas? Como é que a gente poderia responder a essa questão aí, terceiro ano? A gente responderia, né, meu terceiro, da seguinte forma, que o uso pesado do maquinário, por exemplo, quando ele compacta a terra, ele faz com que a água da chuva não seja absorvida pela terra. Então, essa água aí, por chegar em pouca quantidade, já não vai poder ser usada, por exemplo, por um morador que estava ali perto e que fez o seu poço artesiano, porque não vai mais brotar água naquele poço, né? As plantações que fazem uso dos pesticidas, né, dos venenos, do agrotóxico, também vai prejudicar o solo, né? Isso vai trazer prejuízo também para as pequenas propriedades que tenha pela redondeza de onde foi feito o uso desse agrotóxico. Então, são várias coisas que podem sim vir prejudicar as pequenas áreas, as pequenas propriedades, quando as grandes fazem o uso desse tipo de elemento, né, tão prejudicial para a natureza. Tá certo, pessoal? Vamos descer Tia Sam de novo para o lugarzinho dela. E vamos lá para a página seguinte. O lugarzinho de Tia Sam é aqui. Pronto. Vamos para a página seguinte agora, a página 323, que é a nossa primeira atividade sobre esse assunto. Tia Sam faz a primeira questão e vocês fazem o restante, tá bom? Complete a frase com as palavras a seguir. Nas propriedades rurais, os agricultores utilizam a para beber, tomar banho e suas plantações. Então, vamos lá. Nas o quê? Pequenas propriedades rurais, os agricultores utilizam o quê? A água para beber, tomar banho e cozinhar. E também irrigar as suas plantações. Muito facinho, né, amores? Então é isso, a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da abertura da aula, gostado do conhecimento, né, que nós adquirimos hoje em nossa aula. Lembrando que tem atividadezinha para vocês fazerem lá na agenda, tá bom? Não pode deixar de fazer, tá? Então, iniciamos nossa semana hoje pedindo a Deus que as bênçãos do céu recaiam sobre as nossas cabeças, sobre as nossas famílias e que nós consigamos, né, estarmos bem fortes e presentes nos nossos estudos durante toda essa semana e durante todos os outros dias desse ano letivo, tá bom? Um beijo enorme para vocês, meus amores, e até amanhã. Tchau, tchau!